ilha de Patmos era para a prisão dos cristãos. No meio? Aqui? Embaixo da televisão. Isso. Tá bom. Tá. O que eles faziam? Prendiam todos os cristãos e levavam para a ilha de Patmos para serem escravos, né? E João, em verdade, fora preso para proteção. Quem levara ele para a ilha foi um general que era cristão, mas não era exposto esse general, e ele levou o João para a ilha para proteção, obviamente através de intuição divina. E lá se encontravam vários cristãos com João, embora apenas 2 dos cristãos que lá se encontravam sabiam que ele era João o evangelista, né? Porque muitos procuravam João para matar. E foi na ilha de Patmos que ele começou a ter as revelações, e o anjo do Senhor, né, lhe pedira a João que escrevesse tudo o que ele visse. E João, em desdobramento, né, era levado espiritualmente para que tivesse aquelas visões e pudessem escrever. E assim ele o fez. E o que acontece? A necessidade, por que a necessidade do Apocalipse? Né? Onde muitos de nós vê o Apocalipse como uma, grosseiramente eu vou falar, aberração. Por quê? Muitos não compreendem. E tem verdadeiro pavor do Apocalipse porque não tem compreensão. E o Apocalipse nada mais é do que mais uma maneira de nos chamar a atenção, né, para o nosso comportamento. Não tem nada de extraordinário fora do comum. Ele foi escrito no governo Domitiano, do imperador Domitiano, o qual determinou aos cristãos que eles teriam 2 escolhas. Ou eles escolheriam ele como Deus, né? Ou eles não teriam Deus algum e iriam morrer. E assim ele o fez. Aqueles cristãos que disseram não ao imperador foram mortos. Mas João, através de suas cartas, né, na ilha de Patmos, fortalecia os cristãos que ainda viviam. Esse livro é dirigido às 7 igrejas da Ásia, contém 22 capítulos, e também o seu objetivo era de reerguer e robustecer o ânimo dos cristãos escandalizados por causa da perseguição. Os cristãos não entendiam como que eles seguiam a Jesus, né, os seus ensinamentos, seguiam a vontade de Deus e eram perseguidos daquela forma. Tudo na vida tem explicação. Nós não somos anjos, né? Somos devedores. E tudo aquilo era necessário para que nós aprendêssemos com a dor. Por quê? Porque nós não somos espíritos perfeitos. Precisamos passar por estas coisas, como passamos hoje, né? João conhecia bem as igrejas da Ásia, até porque ele foi um dos últimos apóstolos a desencarnar, e essas igrejas foram formadas no início do cristianismo através dos apóstolos. Para entender o Apocalipse, é necessário aprender a técnica de interpretá-lo, ou de codificá-lo, tal como uma comunicação em código. Isso aí é a mesma coisa, para a gente seguir. O conhecimento da verdade pelo homem de hoje ainda é pequeno, mas o estudo da história da humanidade pode auxiliá-lo nesse intuito, né? A interpretação conjuntural histórica ensina que o Apocalipse ensina a advertência a todos os povos e nações da Terra. Por quê? Se refere aos nossos comportamentos, né? Se nós não estamos de acordo com a vontade de Deus, que é como deveríamos seguir, né? Amigos da espiritualidade, através de Chico Xavier, através de Bezerra de Menezes, através de muitos médios, vêm nos auxiliar. Assim acontecera na época em que João escreveu o Apocalipse, né? Que João escreveu o Apocalipse através de sua mediunidade. Pode seguir. Emmanuel vem falar para nós, a caminho da luz,
onde a capacidade humana do fiel apóstolo não pôde traduzir a expressão divina de suas visões. Quer dizer, por estar encarnado, o João teve muita dificuldade de uma compreensão mais sublime do Apocalipse, das suas visões, né? Ele a interpretou, mas não subliminamente, porque a sua condição evolutiva ainda não lhe permitia. Até porque o João, quando transportado para o outro plano, para que tivesse aquelas visões, ele ficava espantado com as visões, ele ficava aterrorizado de certa forma, porque tudo aquilo nós estávamos criando, né? Nós vivíamos dentro de uma condição que não respeitávamos as leis divinas e tínhamos uma tendência de seguir, né, o contrário das leis de Deus. E o que nós conseguimos com isso? Consequências duras, das quais hoje nós reclamamos, né? Reclamamos de coisa que nós mesmos criamos. Não foi Deus que criou essas coisas para nós, fomos nós, né? Pode seguir. E aí, eu falo um pouco dos Apocalipse, por quê? Se Apocalipse é revelação, então não há nenhuma novidade no Apocalipse, né? Na época dos profetas, também haviam revelações. Só porque não teve um título de Apocalipse, nós aceitamos melhor, com mais tranquilidade? Não também professava os profetas? Não nos traziam revelações divinas? E nós, não, com tranquilidade, não absorvia, não compreendia? Né? Por que tanto temor com o Apocalipse? É a mesma coisa, são revelações. Os simbolismos são semelhantes ao livro de João, sendo que o apóstolo de Jesus imprimiu conotações do ocultismo grego-romano. Quer dizer, ele colocou as coisas daquela época, né? O simbolismo dele representava Roma, representava o povo, representava as igrejas, o que estava acontecendo ali. Além da mensagem esotérica de integração cósmica, temos a sua interpretação em duas partes, e apresentadas como revelação de Jesus Cristo, no capítulo 1, versículo 1. Primeira parte, os acontecimentos em Roma e as cartas às igrejas. Na segunda parte, vem os prelúdios do grande dia de Deus, no capítulo 4, até o versículo 16. O castigo da Babilônia, no capítulo 17 ao 19. O extermínio das nações pagãs. Eu achei muito interessante essa palavra extermínio, porque devemos observar que não é extermínio da nação, né? Mas o extermínio das suas imperfeições. É a transformação humana. Né? Não é o extermínio do ser humano, mas das suas faltas, das suas imperfeições. A Jerusalém da futura, a cidade de Deus. E o epílogo com o qual ele termina o resumo do seu livro. O Apocalipse fala em desdobramentos espirituais, vidas sucessivas, pluralidade dos mundos, provações e emigrações coletivas para todos, desaguar no oceano universal da paz do reino de Deus, na cidade de Deus, como interpretou Santo Agostinho. Tudo comum ao nosso convívio, mas nem sempre nós atentamos para o Evangelho ou para a sua essência, né? Nós temos o hábito de nos apegar à letra. E naquela época, pior ainda, né? A figura central é o Cristo vencedor glorioso, diz certo. Primeiro capítulo, endereço e visão preparatória. Revelação de Jesus Cristo, sublinhando o que foi dado por Deus, e ele, por sua vez, enviou por seu anjo o seu servo João, que dá o seu testemunho. Né? Como deram todos os apóstolos testemunho, em nome de Jesus. Bem-aventurados aqueles que veem e os que ouvem as palavras desta profecia. Capítulo 1, versículo 3. Não adianta apenas a letra. É importante guardar o sentido moral que nelas está escrito, pois elas são avisos para alertar e prevenir, porque o tempo está próximo.
Olha só, ele escreveu o Apocalipse no primeiro... Lá vou eu com o primeiro capítulo. Primeiro século, né, depois de Cristo. E nós estamos em 2013 e ainda não atentamos para essas coisas. E ainda não percebemos que o tempo está terminando para nós, né? Cabe a nós. O planeta está em regeneração. E nós, em que fase estamos? João se dirige aos 7 núcleos cristãos da Ásia, às 7 igrejas, no primeiro capítulo, versículo 4 e primeiro capítulo, versículo 11, da parte de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 5. Essas 7 igrejas da Ásia encontram seu significado no seu Oriente, berço dos primeiros caminhos religiosos com as suas filosofias espiritualistas e fundamentais. Depois eu comecei a raciocinar sobre essa passagem e compreendi porque a Ásia Menor, a região do Mediterrâneo, era onde tinha mais comercialização, onde havia mais movimentação de povos. E ali que Jesus começa a pregar, e ali que os apóstolos estendem o evangelho de Jesus, porque dali para o resto do planeta, né? As letras e as palavras vestem as relações ou razões entre os pensamentos. Os números e suas fórmulas matemáticas vestem as equações, razões do universo. Ambos são a linguagem da natureza. Partem dos rudimentos do nosso conhecimento. Atravessam a ponte da espiritualidade pela razão e o seu relacionamento com o saber, alcançando a abstração do que não se vê pela fé, né? Então nós precisamos ver a realidade em nós mesmos e não no outro, e não acusarmos as divindades, né? A divindade, porque Deus é único, é onipotente. As 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Todas essas igrejas, o que estava acontecendo? Não estavam ensinando o que Jesus nos deixou, né? Os seus ensinamentos corretos. Elas começaram a introduzir ensinamentos de homens. Começaram a desviar, né, o verdadeiro sentido do cristianismo. Por isso, a atenção maior para as igrejas. Além do mais, elas eram concentrações onde levava a maior número de cristãos. Então, era necessário que se chamasse a atenção, especialmente às 7 igrejas. Acredita-se que este livro da revelação contém os fragmentos que sobreviveram de uma grande revelação, da qual se perderam grande parte. Quer dizer, o que a gente tem, né, do Apocalipse é uma pequena parte, porque a maior parte do Apocalipse foi perdido. É o que conseguiram recuperar, né? Mas nada foge da lição de hoje. Acabou? Tranquilo. Aí uma imagem, né, do simbolismo. E é isso aí, pessoal. Agora vamos com a Cladinha, né, na 19ª aula.